torcida, ele faz em casa, faz no morro, no bar, na praia, no mar, no rio e até em outros estados do Brasil. Afinal, a nação é isso, mistura de sentimentos. Plebe e burguesia? Não interessa. Rock, pop, funk, samba, é o Flamengo. Time assim, dessa enormidade, é uma entidade, uma imensa comunidade. Ele nos dá combustível para a gente enfrentar todos os problemas do cotidiano. Ele é a nossa válvula de escape. O Cartola, no bom sentido, tem a missão de buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Uma missão quase impossível, até porque é o Flamengo. Muitos podem não ter um Fusca, um violão ou uma nega chamada Teresa, mas o Flamengo continua tatuado eternamente no coração. Acabou o programa, tchau. Depois disso, tudo tchau, Lomba, vambora, Depois né? desse espetáculo, esse show da torcida, não precisa falar mais nada. Caramba! Ô, Lomba, e você era de arquibancada? Sempre foi de arquibancada? Sempre fui de arquibancada, com muito orgulho. Sempre frequentei os estádios, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto fora aí, o Flamengo Mas você ia com jogando. torcida organizada ou com os amigos? Não, ia com os amigos. Já fui com torcida organizada também, quando eu tinha 14, 15 anos, fui com torcida organizada, mas nunca deixei de acompanhar o Flamengo. Mesmo, eu morei 12 anos em Brasília e mesmo estando lá, sempre ia atrás do Flamengo assistir os jogos. Sempre. E você sempre teve um sonho de ter um cargo, de ser presidente do Flamengo? Você tinha esse desejo? Nunca passou pela minha cabeça isso. Meu lugar preferido e onde eu acho que eu me saio melhor na arquibancada. Eu sou torcedor na essência, mas sou apaixonado pelo Flamengo. E em um momento eu achei que eu podia de alguma forma contribuir além da arquibancada. E aí a gente começa se envolvendo na política do Flamengo e aí tudo vai acontecendo. Mas eu costumo dizer, e é a mais pura verdade, eu sou torcedor do Flamengo, meu lugar é na arquibancada. Eu estou dirigente do Flamengo por um período tentando contribuir, tentando ajudar, mas meu lugar é na arquibancada. Como é que você faz? O que muda? Quando você está na arquibancada, o cara perde o pênalti, o Flamengo é eliminado, xinga, fala um caminhão. Agora você é dirigente. Às vezes, quem dá umas deslizadas de vez em quando, que é do caramba, é o Bandeira. O Bandeira teve lá contra a Ponte Preta uma vez, xingou, o Bandeira vai pro embate. Mas você, às vezes, você já perdeu? Você já esqueceu que você é dirigente em algum momento? Eu fico me policiando porque, de novo, eu estou dirigente e sou torcedor. Então, como todo torcedor de arquibancada, eu tenho todos os sentimentos que eu tenho na arquibancada. Só que a gente tem que ficar um pouco mais contido, né? Agora, se você for presidente, como é que vai continuar a pelada lá no Flagávia lá? Porque os caras falaram que você é nervoso, que você não joga nada. Não, a primeira afirmação é verdade, a segunda não. Pô, eu sou bom de bola. Não, brincadeira. Gosto de jogar futebol, sempre tive ali... tem meu grupo de pelado lá no Flamengo, né? Pelado do Flagávia, a gente... Lá desde 2013 que a gente joga junto, tem vários amigos lá, quer dizer, é uma pelada de amigos, né? Depois tem a resenha, né? Depois da pelada, ficamos lá no clube batendo papo. Só que agora está mais difícil por conta dos compromissos com o futebol do Flamengo. Mas sempre que eu tenho uma brecha, uma oportunidade, eu volto lá, vou jogar minha peladinha. Vamos ver se como presidente, se por acaso eu for eleito, eu consigo voltar a jogar esse futebol. Sua vida particular, sua vida pessoal mudou muito? Você está se privando de algumas coisas? Assim, quando o Flamengo perde, por exemplo, eu não saio de casa, né? E não é por enfrentar os torcedores, porque eu acho que isso aí faz parte. A gente que se propõe a ser dirigente tem que receber os elogios, mas saber receber as críticas também. Mas é porque às vezes a turma sobe um pouquinho o tom e aí você corre até um certo risco, né? Mas o que muda a vida é justamente essa, é uma exposição. Você passa a ter, naquele ambiente que você está, muitas pessoas que te conhecem, mas você não conhece as pessoas. Então, se aproximam de você, às vezes assim, no rompante, né, cobrando, né? Principalmente em momentos em que o Flamengo não sai bem. Então, acho que esse é o grande diferencial. Você se torna uma pessoa conhecida de muitos outros torcedores do Flamengo. Como o torcedor do Flamengo é sempre a maioria, então você fica bastante conhecido. Então essa perda da privacidade que talvez seja o aspecto mais relevante, assim, que não me agrade tanto. Ô, Lomba, deixa eu te falar, o futebol é um negócio muito louco, né? Porque não existe uma escola, uma faculdade para ensinar o cara a ser um presidente, ser um vice-presidente de futebol. Não tem.
Só que em contrapartida, o futebol às vezes é preconceituoso pra caramba, ele rotula as pessoas. Ah, o cara é playboy, o outro é coxinha, o outro, porque ele gosta de artes, ele não serve para futebol, um porque ele é educado demais. Tem essas frescuras todas. E você é um auditor fiscal, você tem, profissionalmente, você é um cara na sua carreira super bem sucedido e tal. Tem, aqui no Flamengo teve também preconceito? Pá, quem é o Ricardo Lomba? Como é que vai dar o futebol pro cara? Veio da onde? Que experiência tem? Teve isso? Você enfrentou isso? Eu ouvi muito disso, nunca travei um debate a respeito disso. Mas eu acho o seguinte, justamente pela minha profissão, né, eu estou há 23 anos na Receita Federal e muito desse período atuando como gestor. Né? Então, eu acho que essa escola que eu tive na Receita de gestor me credenciou a ser vice-presidente de futebol, porque eu acho que uma das principais funções da vice-presidência, e seja ela qual for, é você fazer justamente a gestão das pessoas que estão naquela sua estrutura. O futebol é uma estrutura muito grande que você tem que administrar pessoas. Então isso eu acho que me credencia. E é lógico, a paixão pelo Flamengo, estar sempre presente nos estádios, acompanhando o Flamengo, quer dizer, conhecer a história do Flamengo, isso também me dá mais assim um crédito a assumir essa função. Agora, eu nunca tive nenhum preconceito, né, o que acontece é que o torcedor, se o Flamengo está ganhando, tudo fica em paz e eu também, como torcedor, também fico em paz. E quando o Flamengo não ganha, aí vem aquela avalanche de críticas, né? Aquela história, ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado. E a gente tem que ficar nesse meio termo aí, conseguindo administrar, né? Ô, Lomba, como você é vice-presidente de futebol do Flamengo, você representa hoje aí, cara... Muita gente, né? Muita gente. A resposta é grande. Maravilhosa. Aí o que a gente fez aqui no programa? A gente abriu para alguns torcedores do Flamengo fazerem perguntas para você, né? Os caras que vivem o dia a dia, Justo. Os caras que vão na arquibancada, jornalistas. Então vamos fazer uma coisa diferente para você. E o primeiro, com esse que vai vir fazer uma pergunta, se eu fosse você, eu trataria ele muito bem. Vamos lá. Porque se é grande... O cara é pequeno, mas é casca grossa. Vamos lá. Vamos ver quem quer fazer uma pergunta pro Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo. Vamos lá. Fala, meu grande amigo, irmão Benja. Estou te devendo a visita, irmão, não esqueci não. E soube que você está aí com um grande convidado, Ricardo Lomba. Então quero fazer uma pergunta para ele. Caso ele vença as eleições agora, se o Barbieri continua ou ele vai trazer um novo treinador, e as contratações para nossa defesa, tanto defesa e laterais, o que ele tem em mente? Valeu, Benja. Obrigado. Fica com Deus. Porra, Zé Aldo, esse aí, você é fera. E mais do que isso, já encontrei em muitas e muitas ocasiões em estádio. Gente boa demais. Esse aí é fera e está sempre presente. Merece todo o nosso respeito. Além do que ele faz ali, que é melhor a gente deixar, né, de longe, mas esse é rubro-negro, assim, carimbado mesmo. Bom, vamos lá. Quando coça a cabeça... O que a gente pensa é o seguinte, futebol é resultado, né? O Barbieri é o nosso treinador, a gente acredita muito no trabalho dele, sabe? Espera que a gente consiga, com ele à frente da equipe, conquistar os títulos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então a gente acredita muito no trabalho dele. Agora, como em toda profissão, você tem que entregar resultado. Você é contratado para fazer alguma coisa, né? O teu superior hierárquico espera que você entregue alguma coisa. E aí... a torcida do Flamengo espera que o Flamengo ganhe títulos. Então, enquanto a gente estiver nesse caminho, acreditando que o resultado vai chegar, a gente aposta. Obviamente, chegar em algum momento, a gente não acreditar mais que aquele treinador, né, que o Barbieri possa entregar o que a torcida do Flamengo merece, o que a gente quer, aí é obviamente que ele não tem ali um contrato vitalício, um emprego garantido para o resto da vida. Então, a gente pensaria numa mudança. Em relação a reforços para o ano que vem, a gente já vem conversando. Há um mês que a gente já vem tratando desse tema, já vem buscando, junto ao treinador e à comissão técnica, quais são as carências, as necessidades, quem eventualmente poderá deixar a equipe, né? O que a gente precisa trazer. Então isso aí já tá sendo tratado. Ainda não temos ainda definição, até porque não está na hora nem de falar sobre isso, mas já iniciamos o Flamengo de 2019. Quem vai coçar a cabeça agora sou eu. Agora é minha vez. Eu vou te falar 2 boatos que eu ouvi hoje. E vou te dar um achômetro meu. Primeiro, o meu achômetro. Eu duvido que o Barbieri será o treinador do Flamengo ano que vem. Eu duvido, juro pra você que eu duvido. Mas você tá no teu papel, até porque
O Flamengo está em disputa, tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil. Mas se eu tivesse que apostar, eu vendo a alma, mas ele não será. Mas é um achômetro meu. 2. Hoje eu li uma notícia, te juro que eu esqueci o nome do site, que é gringo, não eu falaria mesmo, que o Flamengo teria procurado o Sampaoli. É mentira? É mentira. Você viu essa notícia também? Vi. É que eu esqueci o Vi site. e recebi WhatsApp de várias pessoas Tudo papo perguntando. furado. Mentira. Essa sua afirmação, né, com relação ao Barbieri, eu vou ter a ousadia Não é aqui de te afirmação, fazer. desculpa. Você aposta nisso. Eu aposto. Você aposta, claro. Perdão. Então vou fazer uma ousadia aqui de te devolver com uma pergunta. Barbieri ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, né, como estava, e terminando o Brasileiro como a gente terminou a primeira etapa antes da Copa. Por que a gente mandaria o Barbieri embora? Cara, se eu te responder na maior sinceridade do mundo, talvez você vai ficar chateado comigo. De maneira nenhuma. Olha, eu não acredito que o Flamengo vai ganhar. Bem. Mas eu posso estar errado. E você pode ligar para mim em dezembro e falar, ai, Benja, chupa, Benja, você errou feio. Eu acho que não tá com cara de time campeão. É um achômetro, é uma sensação, que é um sentimento que eu tenho. Eu, apesar de respeitar por óbvio, eu discordo. Eu acho que a gente tem time, tem capacidade, estamos brigando sim nas duas competições. Brigando, lógico. E acredito que no final do ano vamos levantar esse caneco aí, todos os dois. E a outra é o seguinte, verdade que o Paquetá tá vendido? Mentira também. Cara, é igual a vida com a boca. É verdade. O que acontece assim, o que eu penso, quer dizer, eu não, todos pensando, trata-se de um jogador diferenciado, excelente jogador, que por óbvio desperta interesse nos clubes da Europa. A gente estava numa preocupação muito grande que alguém chegasse e levasse ele nessa janela. A janela se encerrou, ele permanece no Flamengo. Né? Queremos, né, muito que ele permaneça com a gente. Vamos fazer todos os esforços para que ele permaneça com a gente, não só até o final do ano, que ele permaneça um longo período com a gente. Ocorre que competir com o mercado europeu é bastante difícil, a gente não tem, é uma briga desigual. E eu acho que ele é um jogador extraordinário e por isso desperta interesse de outros clubes. Agora, recebemos alguma proposta para levar o Paquetá? Não. Então o Paquetá é jogador do Flamengo, a gente torce que ele fique com a gente o máximo de tempo possível. Né? Então a história é, tem proposta para o Paquetá, ele vai sair? Não, por hora não. Que os reforços do Flamengo para 2019 já estariam até sendo planejados com o dinheiro dessa venda, então? Não, vamos lá. O que eu até recentemente falei sobre isso, pegaram o vídeo, editaram e colocaram aí, que está circulando meio fora de contexto, mas vamos lá. O que a gente, como já estamos planejando 2019, uma possibilidade qual é? O Paquetá ser vendido. Alguém chegar aqui com um caminhão de dinheiro e levar o Paquetá. Isso é possível? Claro que é possível. E se isso acontecer, esse dinheiro tem que ser aplicado numa reposição de um jogador do mesmo nível do Paquetá. Então, essa estrutura faz sentido? Sem sombra de dúvida que faz. Né? Normalmente, os clubes não têm muito dinheiro no início do ano. Né? Então, na janela do início do ano, a gente normalmente não vê grandes contratações. O próprio Flamengo andou fazendo suas contratações mais significativas na janela do meio do ano, como acabamos de fazer, inclusive, com o Vitinho. Mas numa situação dessa, em que a gente vendo o Paquetá, a gente vai ter dinheiro para, no início do ano, já no início da temporada, já ter um jogador para o lugar do Paquetá, caso ele venha a ser vendido. Qual que é a maior dificuldade, você assumindo esse cargo de vice-presidente de futebol, em contratar jogadores? Bom, primeiro esse descasamento das janelas, né? Isso é uma situação que atrapalha bastante. O segundo é que hoje, cada vez mais jovens jogadores vão para a Europa. E você conseguir pegar grandes jogadores da Europa, você não tem dinheiro. A competitividade com o clube europeu é dificílima, né? Se você só pegar o valor da moeda por si só, já desequilibra. Todo jogador hoje tem sonho de jogar na Europa. Então, o retorno é sempre muito mais complicado, né? Mas eu acho que a gente teve até um sucesso muito grande. Eu lembro que quando a gestão começou lá em 2013, ela inaugura com a venda, né, a devolução do Wagner Love para o CSKA. E agora, no final dessa gestão, a gente consegue fazer o caminho inverso, né? A gente trazer do CSKA um jogador com o Vitinho, uma contratação mais expressiva.
Então é uma dificuldade, mas a gente vem construindo, né, vem formando uma base para tentar entrar nesse mercado em condições. Bom, eu tenho mais perguntas, mas como é que tem muito rubro-negro aí querendo fazer pergunta para você, né? Daqui a pouco eu pergunto a minha também. Vamos ver quem quer fazer pergunta para o Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo. Vamos ver aí. Fala, grande Benja e amigos do canal Fox Sports. Aqui é o André Ribeiro, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Eu gostaria de saber do Ricardo Lomba, efetivamente, para 2019, o nome para comandar o Flamengo no campo de jogo é Renato Gaúcho ou não? Um abraço, gente. Tchau. Não adianta, tá vendo? Os caras querem tudo saber. Apesar de achar o Renato Gaúcho um excelente treinador, ídolo do Flamengo, maior respeito ao profissional, mas o nosso treinador é o Maurício Barbieri. E se tudo correr como a gente espera, ano que vem continuará sendo o Maurício Barbieri. O Renato falou já um dia que o sonho dele é ser técnico do Flamengo, né? Vamos ver se a gente consegue um dia fazer esse encontro, né? Vontade do Flamengo, vontade do Renato e esse casamento sair. Há 10 minutos atrás você foi sacana comigo e falou, vou te devolver com uma pergunta. Agora é minha vez de ser sacana com você. Vamos lá. Olha só, você falou, você perguntou pra mim, se o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, você mandaria ele embora? Você me ensina um pouco. Você me encaçapou ali. Agora eu vou te refazer a pergunta. Aí o Flamengo não ganha o Brasileiro e não ganha a Copa do Brasil. Pelo que você falou, futebol é resultado, vai trocar treinador. Pelo seu gosto pessoal, você traria de novo um treinador gringo, que nem teve o Rueda? Você tentaria o Abel, que o Flamengo tentou, ainda quando estava o Rodrigo Caetano, quando saiu o Rueda. O Abel falou que não sairia do Fluminense. Você tentaria ir no Renato Gaúcho? Qual que seria o seu gosto pessoal? Todos os dois treinadores. Caso a gente venha pensar em mudança de treinador, todos os dois treinadores, Renato ou Abel, seriam candidatos sem sombra de dúvida. Gosto muito dos dois. Acho que tem o perfil do Flamengo, tem a cara do Flamengo. Inclusive, estariam na frente de gringos. Então, só deixa eu avisar, você que está assistindo o programa aí, não edite. Não vai falar, olha, o Lomba falou que vai atrás do Renato e do Abel. Eu já sei como é que é, por isso que eu já vou avisar aqui. Caso não ganhe, com os dois treinadores que ele gosta. Tá Exatamente, certo? é exatamente Não isso. editem, senão Exatamente depois vai manchetar. Eu não estou falando aqui que eu vou substituir o Barbieri. Justamente, né? justamente. Estou falando de uma situação esporádica, de se a gente não continuar com o Barbieri por alguma razão justa, são dois treinadores que de fato despertam interesse. Se ele não continuar, caso não ganhe títulos, caso vocês queiram mudar, ele sairia do Flamengo ou ele continuaria ali para trabalhar? Aí é um exercício meio de futurologia, mas assim, trata-se de um excelente profissional. Muito bacana, né? A gente acredita muito nele, a gente trouxe ele para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Então, não temos nenhum interesse em tê-lo fora ali, né? Permitir que ele saia do Flamengo. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem que ficar na casa dele ali. Na minha opinião, o Bandeira de Melo mudou o Flamengo. Se ele não ganhou Libertadores, se ele não ganhou Mundial, faz parte, vai fazer o quê? Não dá pra ganhar, ele merecia ganhar. Eu acho que esse cara merecia ganhar. Mas ele ganhou um título que talvez seja tão importante quanto. Ele mudou o patamar do Flamengo, ele mudou a história. O Flamengo está numa situação caótica. Verdade. O senhor, como auditor fiscal, estou falando alguma bobagem? Não, muito pelo contrário, foi exatamente isso, a situação era crítica. Então, aí as pessoas falam assim, não, o Bandeira administrativamente é fantástico, mas no futebol errou muito. Como é que vocês, apesar que você não estava aquele tempo todo, você concorda? Você acha que errou muito? Eu acho que a gente, primeiro, não só enaltecer e ratificar o que você falou. Eu também acho que a gestão ela foi espetacular em vários aspectos. Merece registro, isso aí tem que ser reverenciado, sabe? Tem que ficar na história, tem que registrar isso, porque o que foi feito no Flamengo, de fato, foi uma reformulação e eu acho que, inclusive, é um grande case no futebol brasileiro, né? Que a gente tem que respeitar. Como torcedor rubro-negro, eu acho que o futebol ficou devendo, sim. Assim, toda a evolução que houve no Flamengo, o futebol não acompanhou. Né? Então, as notas 10 que nós recebemos em várias matérias ali, o futebol ficou abaixo. Conseguimos Campeonato Carioca, conseguimos Copa do Brasil, mas a gente não teve aquele né, brasileiro, Libertadores.
O ano passado, por exemplo, fomos campeões carioca, fomos para a final da Sul-Americana, perdemos, fomos para a final da Copa do Brasil, perdemos nos pênaltis. Poderia ter sido um ano bastante interessante, um ano festivo para o Flamengo, mas batemos na trave nessas duas competições, então nos deixa realmente, como torcedores, frustrados em relação a isso. Então, diante desse cenário, o futebol errou? Me parece que sim, uma vez que a gente não alcançou o objetivo. Por outro lado, nós fizemos uma base muito grande em termos estruturais para o futebol vencer. Nós temos hoje um CT espetacular e ainda vamos entregar até o final do ano, né? Em novembro a gente pretende entregar o novo módulo profissional, ficando o módulo atual do profissional para a base, assim, muito bacana. Nós trouxemos profissionais gabaritados para trabalhar no futebol, nós trouxemos jogadores, o plantel do Flamengo hoje é um plantel de respeito, um plantel muito bom. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo para alcançar esse objetivo. Ainda temos chance aí, né, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro, e eu espero até para homenagear tudo que foi feito, que a gente consiga ganhar esses títulos. Só que o futebol tem um pouco do imponderável, né? A gente, a Copa do Brasil, por exemplo, do ano passado, perdemos nos pênaltis, um pênalti que foi errado, acabou o sonho da conquista. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? Estamos fazendo uma base muito boa, sólida, para que os resultados apareçam. Já passou da hora? Talvez sim, já está na hora de ganhar. Não dá para esperar mais, a gente tem que, como torcedor, estou frustrado também, eu quero, né, tá entalado na garganta, eu quero gritar campeão e a gente espera conseguir isso até o final do ano. Acho que foi a semifinal do Carioca, que o Botafogo eliminou o Flamengo, né? Foi. Esse deu entrevista, os caras ficaram bravos com você aquele dia. Você acha que aquele dia lá, o lado torcedor, de repente... Ou você quis mandar um recado? Não, o lado torcedor, claro que estava presente, mas eu acho que ele tem que estar presente sempre, né? Isso eu concordo com você também. Os caras falam, não pode ser torcedor. Não, você não pode ter algumas atitudes... Não, exatamente. Mas o coração tem que falar alto, sim. É lógico, né? O que a gente fala em arquibancada e tal, você não vai falar isso aí num vestiário, na imprensa, mas eu acho que o lado torcedor tem que estar presente. Agora, aquilo ali também foi uma percepção, né, de alguns elementos que não estavam andando como a gente imaginava que deveria andar. Muita coisa do que decorreu depois daquele dia, daquela entrevista, já estava planejado, problemas já vinham, a gente já tinha detectado, então já estava no rumo da correção. E aquele episódio, ele ficou assim muito estigmatizado, então, mas na verdade, eu conversei com a turma, tive a oportunidade de conversar com os jogadores, né, porque inclusive me questionaram, você falou que a gente não correu, mas eles mostraram o dado que eles correram bastante, de fato correram bastante. Só que aquilo eu não estava falando exatamente de correr quantos quilômetros, era uma questão da emoção, da disposição, da entrega. Mas aquilo ali ficou tudo absolutamente resolvido, tivemos uma conversa muito franca, o Eduardo Bandeira de Mello, a comissão técnica completa e os jogadores, o que tinha de aparar arestas ali, aparamos, não tem mais problema algum. Agora, de fato, a gente precisava mudar o rumo, precisava dar uma sacudida e a gente, né, dali, inclusive, outras mudanças aconteceram. Eu acho que a gente precisa, naquela hora ali, precisava dar uma sacudida e acho que o resultado foi interessante. O ano passado, muita gente reclamava, inclusive muita gente da mídia, muitos torcedores do Flamengo, inclusive até o Galinho veio aqui e foi na época que eu falava, pô, falta alma para esse time do Flamengo, falta sangue nos olhos, né, alma. Zico falando, a gente tem que dizer amém, né? Que realmente aí tem que... Mas ano passado você estava na arquibancada, ano passado você não era dirigente. Então, ano passado você era torcedor. Você compactuava desse pensamento, faltava sangue? O que acontece? A torcida do Flamengo ela é uma torcida visceral demais. Nós exigimos que o jogador deixe a última gota de sangue no campo, né? E se a gente perde com esse cenário, não há problema. Né? Assim, jogadores que talvez não tivessem uma técnica tão refinada, mas se tornaram ídolos. Charles Guerreiro, acho que é um bom exemplo disso. A torcida ovacionava, né? Não era um jogador com primor técnico, chegou até a seleção brasileira, mas não era um primor técnico, mas uma raça se entregava. E a torcida do Flamengo sente falta disso, quer isso, gosta disso. E o que eu acho é que o perfil desse elenco do Flamengo não é um perfil que tenha jogadores com essas características. O que não significa que não sejam jogadores que se empenham ao máximo, que discutam entre si, que se cobrem, só não fazem aquela coisa de forma assim, flagrante demais, não gesticulam, não encostam no juiz para cobrar um lance que foi errado, alguma coisa assim.
Então, e aí, com esse olhar, eu concordo com a torcida. De fato, o time do Flamengo não é assim. Mas, por estar ali dentro, eu falo com toda tranquilidade e que há cobrança, há assim, vontade de ganhar, há indignação na derrota, sabe? Não são robôs que estão ali e entram e saem e acabou. Não, muito pelo contrário. Sofrem bastante, ficam felizes demais com a vitória. Ontem, por exemplo, antes do time entrar em campo, foi um vestiário firme, duro, sabe, vibrante. Então, assim, a torcida não está ali, né, não acompanha de perto, mas podem ter certeza que isso existe. Lomba, depois do empate contra o Corinthians, né, o Corinthians que veio com um esquema super agressivo, jogando para frente, com muitos jogadores no ataque, um futebol assim encantador, né? O Diego Alves foi o melhor em campo, uma barbaridade, quase 10 defesas impossíveis. Mas quando acabou o jogo 0-0, a torcida do Flamengo que estava no Maracanã cantou: vergonha, vergonha, time sem vergonha. O que vocês acharam disso? Eu acho assim, a torcida apoiou o tempo inteiro, que, aliás, diga-se de passagem, é uma tônica da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo lotando todos os jogos, lotando o Maracanã em todos os jogos, cantando do início ao fim. Eu acho que isso aí já lhe dá o direito de reivindicar e reclamar quando o objetivo, que é dela, que é dos jogadores e que é nosso, não é alcançado. Eu acho que o sem vergonha é uma crítica exagerada, porque você, assim, quase que avilta o caráter dos jogadores que ali estão. Sabe? A gente vendo o replay, a gente pode perceber que o Flamengo tentou. É claro, fomos competentes para fazer o gol, para furar aquele bloqueio? Não fomos. Merece crítica, não tenha dúvida. Ninguém está se eximindo disso. Eu só acho que chamar o jogador de sem vergonha, eu acho que é exagero, porque eu tenho certeza que esse mesmo torcedor que viu o jogo sabe que o Flamengo buscou incessantemente o gol. Ocorre que vai pegar um time como o Corinthians ontem, que tem uma postura defensiva, né? O Corinthians joga uma estratégia adotada, né, de jogar por uma bola no contra-ataque, vai lá, cirúrgico e mata o jogo. Ontem ele jogou, sei lá, em 30 metros do campo defensivo. Pô, você furar um bloqueio daquele é muito difícil. Tivemos oportunidades, não conseguimos fazer, o erro realmente merecemos a crítica, mas foi um time que lutou, foi um time que buscou. Se a gente for pegar, por exemplo, o Cuejá jogou na seleção, pegou o voo, jogou o tempo inteiro, correndo, né? O time, quando perdia a bola, rapidamente retomava a bola, indo com muita disposição. Agora, não conseguimos resultado. Então merecemos crítica, não tenha dúvida. Ô, Lomba, tô te apertando, né? À vontade. É melhor, tá bom, é melhor ser auditor? Papo tá bom. É melhor? Pô, nada é melhor do que torcer pelo Flamengo e fazer parte disso. Foi bem pra caramba agora. Agora você foi bem. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Em cima disso aí de novo, cara, o que tinha... Você sabe o que é mídia social, né? Pelo menos quando você é auditor, você faz... Deu um erro lá, mas ninguém vai no Twitter, ninguém vai no Instagram. Pô, ei, Lomba, ninguém vai. Mas aí o futebol é assim, e todo torcedor fala, faltou treinador, faltou experiência. Nessas horas, você acha que falta um pouco de experiência? O treinador tem culpa, alguma culpa, por exemplo, nesse empate contra o Corinthians? Bem, eu acho assim, que na hora de derrota, a gente tem que olhar tudo, sabe, e dissecando todos os pontos possíveis e ajustando ali o que está errado. Né? O que acontece com o Flamengo hoje não é um problema. Sabe? Sim, é aquele negócio ali, a gente vai resolver e acabou o problema. É uma série de coisas que a gente tem que ir costurando o tempo inteiro, atento, para tentar descobrir o conjunto das coisas que fizeram o Flamengo até essa queda de rendimento. Porque até a parada para a Copa, a gente era líder e ninguém falava nada, não falava em falta de experiência, não falava de lateral, não falava nada. Né? Paramos para a Copa do Mundo, ao retornar também pegamos uma pedreira. Né? O mês de agosto foi um mês complicado, jogamos 9 vezes, né? A cada 3 dias um jogo, com adversários pesados. Jogamos 3 vezes contra a Grêmio, depois 3 vezes contra a Cruzeiro, em competições diferentes, competições mata-mata junto com o brasileiro. Então foi um desgaste muito grande, houve uma queda, claro que houve, estamos preocupados com isso, sim, e buscando soluções. Algumas coisas, alguns ajustes já foram feitos. O jogo de ontem, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é essa retomada da posse de bola. Mostrando que o Flamengo estava com vontade, queria buscar o jogo, queria ir para frente, né? 2, 3 solidários na marcação com pegada. Eu acho que a gente realmente não conseguiu furar um bloqueio.
né? Aí falta experiência, eu acho que todos nós, todos. E aí vamos lá, desde o nosso presidente Eduardo Bandeira de Mello até o jogador mais jovem, todos temos responsabilidade. E a gente sabe onde é que cada um está falhando, né, para cada um assumir essa responsabilidade e reverter esse quadro. Ô, Lomba, mais uma pergunta sacana. Deixa eu te falar, caso o Flamengo não ganhe os 2 títulos que está disputando, isso afeta, você acha que afeta na eleição, afeta na sua candidatura? E se ganhar, óbvio, o contrário. Eu acho que se o Flamengo vai bem no futebol, conquista o título, o ambiente fica muito mais tranquilo, fica muito mais em paz. Eu acho que isso pode sim trazer, obviamente, um crédito a mais para a situação. De outro lado, se o Flamengo vai mal, não conquista os títulos, aí, como você falou, as redes sociais é pancada de tudo que é lado e aquele associado menos engajado politicamente, que não presta muita atenção no todo, pode ser influenciado pelo resultado do futebol. Mas eu acho que não é um fator determinante para decidir quem vai ser o eleito, não. Ô, Lomba, vamos lá pra nação, né, meu? Nação que é pra... Ô, falei meu, você viu? Nem combina, né? Pô, meu pra nação. Não, volta a fita. Aí, Lomba, meu irmão. E aí? Aí, irmão, maneira aí. Nação quer falar contigo aí, sinistro. Vamos lá. Alegria, alegria, Benja. Quem tá falando aqui é o Anjinho do Flamengo. Vou fazer aquela pergunta aí pro nosso VP de futebol, Ricardo Lomba, que é um amigo pessoal, que eu pude viajar para os Jogos do Flamengo, pude jogar bola com ele, é meu parceiro, faz dupla comigo no futevôlei, no fute-mesa, meu volante, enfim. Quero fazer uma pergunta para 2019, Lomba. Quem vai ser o nosso VP de futebol e o cara ali de vestiário, velho? Esse cara que possa dar uma sacudida nos jogadores. E se a torcida vai estar mais próxima no ano de 2019. Aquela tradição, como sempre foi, né? Aqueles treinos abertos, que a gente possa passar toda aquela energia positiva para os nossos jogadores. É isso. Muita paz, muita fé. E outra coisa, irmão, 10 mil Pai Nosso, 5 mil Ave Maria. Alegria, alegria, Flamengo! Esse é amigo. Não, você joga futebol. Esse aí é amigo. Você joga futebol aí? Engana um pouquinho também, engano. Em Brasília eu jogava mais. Quando eu morava em Brasília, eu jogava mais futebol do que aqui no Rio. É que a praia lá é melhor. Não, a praia... Mas vamos lá. Quem vai ser o VP de Esse é futebol? bom de bola, hein? Hã? Anjinho é bom de bola. Esse Bom aí de joga bola? bola e é bom de bola. Faz Mas gol. É teu brother, gol. mas te jogou na parede. Não, mas vamos Quem lá. vai ser o vice-presidente de futebol? A gente ainda não pode falar, porque a gente ainda nem lançou a candidatura, não anunciou e tal. Oportunamente a gente vai lançar, mas tenho certeza que ele vai ficar bem satisfeito com o nosso vice-presidente de futebol. Pode ser algum ex-jogador? Pode ser algum ex-jogador ou não? Não. Aí ele perguntou do vestiário também. A gente já está olhando para isso, é um cargo que a gente pensa que pode estar incluído, quer dizer, uma função que a gente acha que o próprio coordenador técnico, que é um cargo que a gente sempre pensou, continua pensando, já temos o nome e estamos trabalhando para trazer, pode fazer essa função. Ele fala de treino aberto. Treino aberto, eu sou absolutamente defensor. Eu acho que a aproximação da torcida com os jogadores é importante para os jogadores, importante para a torcida. A gente lembra, na Gávea já aconteceu algumas vezes, era uma maravilha ver o time treinando, a arquibancada lotada, incentivando. Qual o problema? O Ninho não tem essa estrutura de arquibancada para assistir aos treinos. Na Gávea, a gente tem um problema estrutural na arquibancada, que a gente já está fazendo obra. São 3 fases, a gente já iniciou a primeira fase da obra, para que a gente consiga recuperar estruturalmente a arquibancada de maneira a comportar a torcida do Flamengo. Porque se hoje a gente faz um treino aberto na Gávea, a gente não pode utilizar a arquibancada. Pode ali, acho que uma arquibancada para 5 mil pessoas podem colocar ali, acho que a gente pode colocar em torno de 500, 700 pessoas, o que é muito pouco se a gente for olhar para a nação rubro-negra. Uma outra opção é fazer o treino como a gente já fez uma vez no Maracanã. Ocorre que isso tem um custo alto. Né, abrir o Maracanã para um treino para a torcida. Mas a gente está estruturando a Gávea para voltar a receber, não só voltar a receber a torcida nos treinos abertos, como também para poder fazer os jogos da base lá. Né, o Flamengo hoje, por exemplo, está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20 e eventualmente tem que jogar em Volta Redonda. Então a gente quer voltar, trazer essa turma para a Gávea. Mas então, Anjinho, pode cobrar depois.
Por sinal, falar em Maracanã, é bizarro aquele gramado, hein? Ridículo, hein? Tá muito ruim. Ridículo, Muito ruim. ridículo. Tá muito uma vergonha um Corinthians-Flamengo, Flamengo-Corinthians. É verdade, realmente É uma vergonha o Flamengo e Corinthians ser final de Copa do Brasil. É uma vergonha o Flamengo e Corinthians jogar com... ter jogador indo para jogar contra o Salvador, véspera de semifinal. Pois é. É uma vergonha um gramado igual aquele do Maracanã. Pois entendeu? é. O vergonha é o que não falta. E eu conversando no jogo lá contra o Inter, conversando com o dirigente lá do Inter, e foi falado isso, que o gramado do Maracanã é um dos piores, se não o pior, dos grandes centros esportivos aí. E tem que corrigir isso, realmente não dá para aceitar. Ô Lomba, tem ex-jogador querendo fazer pergunta para você. Aí a responsabilidade é grande. Vamos Criado lá. ali. Vamos lá. Criado ali. Vamos ver quem quer falar com o Ricardo Lomba aí. Roda aí. Fala Beija, fala amigo do Fox Sport, aqui quem tá falando é o Marquinhos. E eu queria fazer uma pergunta pro Ricardo Lomba. Se o Flamengo ainda pensa em construir um estádio. Valeu? Um grande abraço a todos. Só contar um lance, uma vez a gente foi jogar contra o Marquês, esse pessoal da Pelada Flagávia lá, fomos jogar contra os Master, Marquinhos jogando. O primeiro tempo acabou 5-0 para eles, mas o segundo tempo foi 2-2. O resultado foi 7-2. Porque o juiz era teu, o bandeirinha era de vocês, e todos os caras saíram de campo. Não, 5-0 para eles, pô, goleada, nem viu a bola. Então, e depois, como é que ficou? Não, aí depois eu acho que eles tiraram um pouquinho o pé, né? Aí a gente conseguiu. Mas vamos lá, com relação ao estádio. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema de uma forma decisiva. A gente tem que ou pegar o Maracanã, ter a concessão do Maracanã para ser o estádio do Flamengo, ou esquecê-lo, comprar um terreno e construir o estádio. Ontem saiu uma decisão do TJ, inclusive, anulando a concessão, né, do Maracanã. Então, assim, há ainda um pouco a gente ainda não sabe ao certo o desenrolar disso. Então, o que eu posso garantir é que muito em breve, né, se formos eleitos, logo no início da gestão, a gente vai ter uma definição, uma decisão do que vai ser feito. Né? Eu não posso garantir que a gente vai estar com o estádio, que a gente vai estar com o Maracanã, mas que a gente vai ter uma definição do que o Flamengo vai fazer em termos de estádio para os próximos anos, com certeza a gente vai ter essa definição. Mas para o seu gosto pessoal, você fala assim, ó, eu prefiro pegar o Maracanã ou você prefere construir um estádio? Não tenha dúvida que a casa do Flamengo é o Maracanã. O Maracanã é absolutamente identificado com o Flamengo, a torcida é absolutamente identificada com o Maracanã. Então, assim, do ponto de vista geográfico, inclusive, acessibilidade, ele seria o ideal, né? Já está pronto, inclusive. Por outro lado, se você constrói um novo estádio, você constrói com o que há de mais moderno, né? Inclusive com economia de energia, né? Uma série de benefícios que você pode fazer com um estádio novo. Mas se eu pudesse escolher agora o que você quer e o que eu acho que a nação quer, Maracanã. Olha, construir um estádio vai dar uma dor de cabeça, vai dar um prejuízo. Obra pesada. E outra, se o Flamengo construir um estádio também, o Maracanã fecha. Porque o Maracanã hoje precisa muito mais do Flamengo. O Maracanã sem o Flamengo hoje, acredito eu, não sobrevive. Sobrevive? O Flamengo tá levando 50 mil pessoas em todos os jogos, né? Então a própria torcida do Flamengo mostra o seguinte, olha, contem com a gente, porque a gente leva isso aqui, tranquilamente. Eu não sei como a gente vai conseguir conquistar isso, mas tenho muita fé que a gente vai conseguir chegar a bom termo nisso. Agora, a gente tem que pegar isso num prazo longo para que a gente possa estruturar, colocar o Maracanã do jeito que o Flamengo quer e possa, em função do investimento que irá ser feito, também ter recuperação ao longo do tempo. Né? Antes da próxima pergunta, perdeu para o Ceará domingo de manhã no Maracanã 1-0. Quando você abriu a porta do vestiário, você falou alguma coisa? Bom, sem ser aquele palavrão básico? Não, vestiário para mim é local de jogador, né? Aquilo ali é ambiente de jogador, e eu acho que de vez em quando a gente pode se aproximar um pouco, né? O vestiário especificamente do Maracanã é bem extenso, então dá para a gente ficar um pouquinho afastado e deixar os jogadores na área deles ali, que aquilo ali é ambiente deles, e eu não acho que a gente tenha que ficar ali no meio deles, deixá-los à vontade. Mas especificamente no jogo, depois do jogo contra o Ceará, foi um jogo que tinha tudo para ser uma festa linda, né? O Flamengo bem, criou 26 situações de gol naquele jogo e perdemos de 1-0. O que mostra também a nossa ineficiência, né, nesse quesito de conseguir
é encontrar o gol. E realmente eu me reuni com os jogadores, nesse jogo eu me reuni com os jogadores, falei, obviamente que esse é um assunto nosso lá interno, mas foi talvez a segunda vez nesse período todo, há quase um ano como vice-presidente de futebol, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu pedi, assim, me permitir entrar num ambiente que eu acho que é dos jogadores para falar alguma coisa, sempre no objetivo de melhorar, cobrar obviamente, mas com o objetivo de melhorar, que a gente alcance resultados melhores, que a gente se apresente de uma outra maneira, enfim. Mas foi um papo tranquilo. Bom, Lomba, vamos ver quem quer falar. Tem mais gente aí, a Nação quer falar com o Lomba aí. Todo mundo tem pergunta pro Lomba, né? Agora não é, agora é um jornalista conhecido aqui no Rio de Janeiro, hein? Vamos ver, roda aí. Aquele abraço para você, Benja, e para os amigos ligados na Fox Sports. Aqui Sérgio Américo, que durante 15 anos fez a cobertura diária do Flamengo. Minha pergunta para Ricardo Lomba. Na gestão, até aqui de 6 anos, da Chapa Azul, a meu juízo, devido ao alto investimento feito no futebol, principalmente nos últimos 3 anos, não houve o equilíbrio do bom resultado financeiro com o resultado esportivo. Como corrigir isso a partir do ano que vem? Valeu? Bom, é justo, acho que a colocação é justa, procede. E eu acho que a gente já aprendeu muito, né? Já aprendeu muito com tudo isso que passou. Como eu disse, o futebol tem muito do imponderável, mas o que a gente precisa é tentar, do lado de fora das 4 linhas, minimizar o erro nas contratações. Então, o processo de contratação, ele já foi modificado, vem sendo modificado, aperfeiçoado. Eu acho que hoje o Flamengo já está no estágio bem mais avançado, aprendeu já com alguns erros do passado, já está no estágio bem mais avançado nesse processo de contratação, inclusive com profissionais que trabalham nessa área do Centro de Inteligência de Mercado, com prospecção de atletas, indo em lugares fora, inclusive do Brasil, assistir aos jogos, fazer relatórios e tal. Eu acho que a gente já avançou bastante, claro, ainda temos que avançar mais, mas eu acho que a gente já está, assim, a gente está num caminho certo, buscando cada vez mais ter subsídios para, ao fazer uma contratação, minimizar bastante a possibilidade do erro. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes eu queria falar um negócio com você que eu já percebi aí, nesse papo nosso, é o seguinte, uma coisa que eu acho bacana em você é o seguinte, quando fazem as críticas para você, eu e as perguntas, não é que você aceita, mas você concorda. É lógico que tem coisas que você não pode falar porque seria antiético, você não vai queimar, você não vai falar nomes publicamente, a gente entende. Mas eu vejo que todas as críticas que foram feitas, você não fala que as pessoas... A impressão que me passa é que você sabe que muita coisa do que as pessoas falam, você também concorda. Mas, assim, obviamente que se eu não concordar, eu vou me permitir discordar, lógico, né, no mais alto nível possível. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer, de fato, os problemas que a gente vive. Porque se aquilo ali fosse um mar de rosa, a gente acertasse sempre, nossa, que maravilha. Mas a vida não é assim. A gente está ali trabalhando, tentando fazer o melhor. Todos somos muito rubro-negros, todos queremos a mesma coisa. Nós, os jogadores e a torcida, queremos a mesma coisa. Ganhar, ganhar e ganhar. A gente faz de tudo para isso. Temos tropeços, temos erros. Eu acho que assim, nada mais justo do que reconhecer isso e tentar contornar para não errar de novo e, né, cada vez acertar mais. E na arquibancada, qual que é a musiquinha que você mais gosta? Pô, aquilo ali é um espetáculo. Não, mas tem sempre aquela lá qual que você mais gosta? Oh, meu Mengão. Mas isso aí é de quem tem de 50 anos lá. Vendo o Leandro cantar isso mas depois que ele voltou. Você lembra mesmo? Deixa eu ver. Não, peraí. Você não vai me causar esse constrangimento eu contar. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Ô, Ricardo Lomba, nós vamos pro intervalo e na volta. Aí, nação, o homem tá aí. A gente